Graça e paz em Cristo Jesus. Cumprimento a todos os irmãos presentes e aos nossos irmãos na rede social, com essa gloriosa paz que excede todo entendimento, amém? Que alcança mentes, corações, transforma vidas e liberta situações e corações que estão em cativeiro. O inimigo nos últimos dias, meus irmãos, tem lançado em cativeiro a muitas vidas que estão sofrendo, estão perecendo, estão marchando para um abismo profundo sem se dar conta. A igreja foi chamada para empunhar a espada do Espírito, amém? Que espada é essa, pastor? A espada da oração, a espada da palavra, que transforma, que liberta, que resgata, que quebra os aguilhões de Satanás, que lança por terra toda a trama pérfida e maligna de Satanás. O mundo, diz a palavra de Deus, que jaz no maligno, meus irmãos. O que significa isso? Vamos voltar um pouco lá atrás, nos dias de Jesus. Quando Jesus é tentado lá no deserto, a Bíblia vai dizer que 40 dias e 40 noites Jesus foi para o deserto, se isolou em oração, em preparação com o Pai, para poder pregar as boas novas, trazer as boas novas de salvação às vidas, ao mundo que precisa dessas boas novas. E nessa preparação, quem é que o está sondando? Quem é que o está então tentando? Satanás. Satanás, numa das ocasiões, ele vira-se para Jesus e diz: olha, preste bem atenção e olhe o que eu vou te mostrar agora. E ele mostra todos os reinos da terra. Isso está lá em São Mateus capítulo 4, você pode conferir lá. Ele mostra os reinos deste mundo, as glórias deste mundo, e ele diz para Jesus: olha, está vendo tudo isso? Tudo isso eu darei a você, tudo isso eu concedo a você, se prostrado você me adorar. Olha o que ele propõe a Jesus, meus irmãos. E Jesus responde a ele com a palavra de Deus, dizendo: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Aleluia. Amém? Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, quando ela diz que o mundo jaz no maligno, significa que ele desceu a essa terra, ele está sobre este mundo, comandando as riquezas deste mundo, comandando tudo aquilo que enche os olhos das pessoas, em troca do quê? Das pessoas se curvarem à sua vontade, fazerem o seu próprio querer, encherem o seu próprio ego e servir às causas de Satanás. Deus não nos chamou para isso, meus irmãos, não. Deus nos chamou para viver a verdade das Escrituras e ter compromisso com o reino de Deus e fazer a sua obra neste mundo. É para isso que nós somos chamados. Mas para que isso, meus irmãos, seja possível, nós temos que nos envolver com o caráter de Deus. E quais são os caráteres? Qual é o caráter de Deus, meus irmãos? Qual é o caráter de Deus? É o que nós vamos falar um pouco nesta noite. A oração, ela funciona? Sim, ela funciona. Como a oração funciona? Quando nós nos moldamos, nos permitimos moldar-se ao caráter de Deus. Mas pastor, eu não sei quais são os caráteres, o caráter de Deus, qual é o caráter dele? Vamos aprender um pouco nesta noite, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 34, e nós vamos falar um pouquinho desta palavra, amém? E nós vamos aqui poder meditar um pouco nesta palavra sobre o que é o caráter de Deus, amém? Êxodo 34, e versículos 6 e 7. Mas antes disso, eu gostaria de colocar aqui uma questão muito importante para você compreender isso, sobre o caráter de Deus. Estava aqui pesquisando hoje, né? E olha o que diz aqui: oração e desenvolvimento espiritual.
A oração, meus irmãos, ela promove um desenvolvimento espiritual nas nossas vidas. Amém? Sim, ela promove. Olha só. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus enfatizou a vereda privilegiada da oração, que agora se abria para ele mesmo através da cruz. Na noite anterior à crucificação de Jesus, ele se reservou a oração? Se reservou, meus irmãos. Ele foi lá para o jardim do Getsêmani, juntamente com seus discípulos. Ele foi ter um particular com Deus, para se preparar para a hora que estava se aproximando, um momento difícil que ele ia enfrentar. Ele calçou-se na oração, meus irmãos. Jesus foi um homem de oração, e ele quer que eu e você também sejamos. Não somente ser homens e mulheres de oração, quando nós queremos bênçãos, provisões, milagres, vitórias. Não, olha, eu vou orar porque eu quero ser abençoado, eu vou orar porque eu quero uma cura, eu vou orar porque eu quero prosperar materialmente falando, eu vou orar porque eu quero aquele emprego, eu quero aquela faculdade. Não, em todo o tempo está em oração, meus irmãos, seja para conquistar coisas boas, seja para ter coisas que nos beneficiam a nós e a outros, ou seja, nos momentos de dificuldade, quando vamos enfrentar dificuldades, quando vamos passar por grandes provas permitidas por Deus para lapidar e moldar o nosso caráter. Então, olha só, Jesus ele disse, então, até agora nada pediste em meu nome, peçam e receberão, para que a vossa alegria se cumpra. Isso está lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, 24. Com a sua ênfase, Jesus colocou a oração no coração da vida cristã. Jesus fez o quê? Colocou a oração no centro. Amém? O diálogo com o Pai, o diálogo com Deus é extremamente importante, meus irmãos. Quer vencer as dificuldades, quer vencer as barreiras, você precisa ser homem e mulher de oração. Do contrário, você vai sucumbir. Amém? Do contrário, você vai ser derrotado. Olha o que diz aqui. Quando a pulsação é estável e o coração é exercitado nesta prática, todas as outras facetas da vida fluem de forma saudável na vida de um indivíduo alimentado pela palavra de Deus. Sabe quando a sua vida vai começar a prosperar espiritualmente? E você vai começar a ter mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus, quando você passar a sentir prazer na oração. Quando a oração começar a ser uma necessidade dentro de você. Enquanto você não ir reservar um tempo com Deus na oração, você está incomodado, você está ali aflito, você está ali ansioso. Preciso falar com o céu, preciso falar com Deus. Quando o teu coração pulsa por isto, é o momento em que o céu se abre para que você tenha comunhão com o Pai. Amém? Então, que você seja uma pessoa engajada nesse propósito. Olha o que diz mais. Mesmo assim, a oração ela é um enigma para muitos, que a consideram como algo muito místico e um problema para outros que têm dificuldade em estabelecer o hábito da oração. É verdade, irmãos. Tem muitas pessoas que para elas a oração é um enigma. O que tem a ver Deus me atender só se eu orar? Deus não pode me atender sem oração? Esse negócio de algumas pessoas dizerem tem que orar, isso para mim é misticismo, não precisa de nada disso. Não, meus irmãos, pelo contrário, a oração ela é indispensável na vida daqueles que querem alcançar e desenvolver comunhão com o céu, comunhão com o Pai. Não é misticismo. Jesus mesmo nos ensinou a importância da oração, e muitos têm dificuldade para esse processo.
Muitos têm, meus irmãos. Muitos, às vezes, vão orar e dizem: olha, meu corpo dói, minha cabeça pesa, né? Os joelhos não conseguem ficar muito tempo dobrados, eu não consigo me concentrar na oração, eu tenho dificuldade para falar com Deus. Comece aos poucos, amém? Para você ser uma pessoa de oração, não precisa exatamente você ser aquela pessoa que passa 1 hora e meia, 2 horas de joelhos falando com Deus. Você pode começar por períodos curtos, falando com o Pai. Até mesmo caminhando, até mesmo andando, até mesmo pegando um coletivo, até mesmo estando num ambiente de trabalho, numa escola, numa faculdade. Você pode, dentro do teu coração, aqui na tua mente, estar falando com Deus. E falando com clareza, com humildade. Olha o que diz mais aqui. Para que isso se estabeleça o quê? Um hábito na sua vida. Amém? Vai sair, vai resolver negócios, vai fazer alguma coisa, vai tomar decisões. Fale com Deus em oração. Peça para Ele entrar no negócio. Porém, ao autor deste estudo foi concedido o dom singular de ajudar as pessoas em padrões práticos de oração. A oração deve ser prática, meus irmãos. Amém? Nada de muito mirabolante. Olha o que diz aqui. Que ajudam na formação de hábitos através da compreensão, que leva o fiel a padrões dinâmicos de oração, em vez de simplesmente decretar regras. Tem pessoas que acham que ela só vai orar a Deus se ela estiver de joelhos. Não é assim? Outras só acham que a oração dela é válida se ela estiver dentro do templo, do local onde a igreja se reúne. Outras, só se ela estiver lá dentro do seu quarto, isolada, sozinha. Não, meus irmãos, não. Não tem uma regra para a oração. A oração, ela pode se dar durante o seu dia inteiro que você está atravessando. Em constante oração, nós vamos ver lá, meus irmãos, na palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aonde lá o apóstolo Paulo, ele aconselhando a igreja de Tessalônica, ele vai dizer: orai sem cessar. Lá no versículo 17. Então, se ele disse que nós devemos orar sem cessar, então significa que eu vou ter que ficar com os meus joelhos dobrados o dia inteiro, sem parar? Não. Orar sem cessar aonde você estiver. Amém? Está dirigindo? Está orando. Está trabalhando lá numa máquina? Está orando. Está falando com Deus, no pensamento, no coração. Porque a oração se dá aqui, meus irmãos. Se dá na nossa mente. Amém? Então não deixe de orar. O resultado disso tudo é a oração que traz bênçãos e muitos frutos nas nossas vidas. A oração traz frutos, irmãos. A oração faz acontecer o extraordinário, o milagre. Seja homem de oração, seja mulher de oração, seja jovem de adoração, adolescente de adoração, criança de adoração, velhos de adoração, de oração, mas seja uma pessoa de oração, meus irmãos. Tenha o bom hábito de orar. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito desse assunto, amém? Sobre a oração de Abraão, amém? Princípios de oração a partir do diálogo de Deus com Abraão, amém? Primeiro eu quero aqui meditar um pouco sobre os versículos 6 e 7, né, de Êxodo, como eu falei para os irmãos, no capítulo 34, versículos 6 e 7, que diz: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Já estamos falando aqui do caráter de Deus. Amém? Estamos falando dos atributos do caráter de Deus aqui. Olha o que diz aqui.
Esta é a resposta de Deus ao pedido de Moisés, para quê? Para ver a face gloriosa de Deus. Moisés pediu para ver a face de Deus, meus irmãos. Amém? Isso está lá no capítulo de número 34, onde você pode ler a palavra de Deus. Já no capítulo 33, no versículo 12 em diante, vai falar sobre isso. Ele roga a Deus pela sua presença. E rogar a Deus pela sua presença se dá através do quê? Da oração. Amém? Quando pedimos a presença de Deus na nossa vida, em determinadas situações, em determinados problemas e dificuldades, nós estamos orando a Deus. Amém? Deus então se revela a Moisés, e olha o que diz aqui, a resposta que Deus dá a ele. Ele diz o seguinte: o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o seu caráter, sua natureza, sua forma de relacionar-se com a sua criação. Note que Deus não concedeu a Moisés uma visão do seu poder e majestade, mas do seu amor. A glória de Deus é revelada através do quê? Da sua misericórdia, da sua graça, da sua compaixão, da sua fidelidade, seu perdão e justiça. Podemos refletir e compartilhar a glória de Deus quando o nosso caráter assemelha-se ao dele. Amém? Olha como isso é importante, irmãos. E qual é o caráter de Deus? Falamos aqui: misericordioso, justo, compassivo, longânimo, perdoador. Amém? Perdoador. Tudo isso faz parte do caráter de Deus, meus irmãos. Então quer dizer que eu e você precisamos ter o nosso caráter semelhante ao de Deus? Precisamos. Só assim Deus vai poder se relacionar conosco. Deus vai se relacionar comigo se o meu coração for carregado de maldades, de impiedades, de injustiça, de pecados, de coisas ruins, sentimentos ruins, ódio, perversidade, mágoa, revolta. Não. Deus não vai se relacionar, meus irmãos. Quando Deus nos chamou para a sua grande obra, quando Ele nos chamou para fazer a sua vontade, Ele estabeleceu dentro de nós, através do seu Espírito Santo, para que o nosso caráter fosse moldado ao caráter dele. Aprendêssemos a ser como Deus o é: amoroso, bondoso, misericordioso, justo. Amém? Então isso é importante para as nossas vidas. Por quê? Porque os pecados afetariam os filhos até a terceira e quarta geração. Esta não é uma punição arbitrária. As crianças continuam a sofrer pelos pecados de seus pais. Pense no abuso infantil ou no alcoolismo, por exemplo. Enquanto estes pecados são óbvios, outros, como egoísmo e ganância, também podem ser transmitidos. Egoísmo e ganância pode ser transmitido aos nossos descendentes, aos nossos filhos? O nosso lar deve ser um exemplo, não deve? Meus filhos, eles vão espelhar no quê? Na minha conduta. Meus netos vão se espelhar na minha conduta. E por isso eu preciso desenvolver em mim e permitir o Espírito Santo de Deus desenvolver em mim o caráter de Deus. Amém? Isso é fundamental, irmãos. As horríveis consequências do pecado não estão limitadas a um membro específico da família. Não é aquela situação, meus irmãos, de você pegar uma família que está em grande problema, em grande dificuldade, combalida, destruída, fracassada, e você lançar toda a culpa daquela situação na família em cima de uma única pessoa. Não. Porque todos têm suas falhas, têm seus erros. E aquilo foi disseminado dentro da casa. Por isso, não trate o pecado de modo indiferente, mas arrependa-se e fuja dele. A pequena dor pelo pecado hoje pode mais tarde resultar em uma grave ferida na área mais delicada da sua vida, como filhos e netos. Se eu continuar a ter prazer no pecado, se eu continuar dando atenção ao pecado,
se eu continuar sucumbindo às vontades da minha carne, se eu continuar me dobrando, me curvando ao pecado, meus irmãos, as consequências serão desastrosas, não somente para a minha vida, mas para a vida dos meus descendentes. Ela vai exercer, de certa forma, alguma influência, e influência negativa. Então, a partir do momento que eu permito o meu caráter ser moldado por Deus, ser lapidado, Deus então vai começar a mudar a vida, não só minha, mas a vida dos meus. Amém? Gênesis 18, versículos 17 e 33, para encerrarmos. Deus salva por meio de muitos ou poucos. A ausência do bem faz cessar a longanimidade de Deus. A nossa intercessão precisa estar alinhada com o caráter de Deus. Olha o que vai dizer Gênesis 18, de 17 a 33, meus irmãos. Preste atenção nisso aqui. Gênesis 18, 37. Vamos ver aqui. Gênesis 18, 17 a 33. Amém? Aqui vem uma dissertação de todas as situações que Abraão viveu com Deus. Amém? Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, você conhece as escrituras. Este havia escolhido morar em uma cidade que fazia divisa com outra cidade, que eram cidades ímpias, perversas, malignas, que não temiam a Deus, cujo o centro de todas as atitudes daquele povo, meus irmãos, eram as imoralidades sexuais, as idolatrias, as bruxarias, feitiçarias e as perversidades e violência humana. Cidades muito perversas, que você bem sabe a história, chamavam-se Sodoma e Gomorra. E quando Deus ele visita Abraão, porque ele faz uma promessa a Abraão, que ele enviaria um filho ali, que nasceria da semente dele com Sara, a Bíblia diz que Deus então ali, ele diz, olha, vou descer até Sodoma e Gomorra para ver se o clamor que sobe daquele lugar até os céus corresponde com o que eu tenho ouvido. Sabe de quem era esse clamor, meus irmãos? De um único homem que estava naquela cidade chamado Ló, seu sobrinho. Ló estava morando naquela terra. E Ló conhecia a palavra, Ló conhecia quem era Deus. E ele estava angustiado e extremo por ver o caminho que aquele povo estava tomando. E aí começa a entrar a intercessão de Abraão. Abraão começa a interceder e pedir por misericórdia, por compaixão. Ou seja, ele começa a demonstrar para Deus o caráter dele que estava moldado em Deus: misericórdia, longanimidade, compaixão, tudo isso. E Deus atende ao pedido de Abraão. Deus envia anjos para tirar Ló e sua família de lá. Então você entende o porquê, como que Deus trabalha através de você, sempre procurar aproximar a sua personalidade da personalidade de Deus, do caráter de Deus? Então o que você aprende nessa noite? Eu preciso ser longânimo, paciente, amoroso, benigno, perdoador. Amém? Conserva isso dentro de você, desenvolve isso dentro de você, e assim, quando as suas orações chegarem diante de Deus, elas serão atendidas. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora. Eu encerro aqui com as redes sociais, com a live. Nos visite depois lá e nos ajude lá curtindo a mensagem, se inscrevendo no canal e compartilhando essa palavra. Receba essa palavra, leva ela no teu coração. Desenvolve isso dentro de você e permita isso ser desenvolvido. Ser longânimo, uma pessoa paciente, benigna, bondosa, com paz no coração, com amor, perdoador, compassivo para com as pessoas, sendo misericordioso, paciente
e ajudando essas vidas a encontrar o caminho da verdade. Esse é o caráter de Deus, que permite Deus receber a tua oração. Amém? Que Deus te abençoe. Sexta-feira estamos de volta a partir das 19h30. Deus te abençoe.